Sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos estar falando sobre o gênero Homo, os humanos, nós mesmos. Vou estar falando sobre todas as classes deles, vou estar dando também um bônus aqui de um outro gênero, que é o Australopithecus, que é muito importante também, pode cair no Enem, em qualquer prova. Vamos estar aí falando também das principais teorias migracionistas, que é a de Beringia e de Polinésia também, a de Beringia, né? Beringia. A gente vai começar aqui, basicamente, pelos índices do Homo, as espécies diferentes de Homo que já existiram. Mas, para dar uma boa introdução para vocês, vou estar colocando aqui, ó, Australopithecus. Os Australopithecus foram os primeiros descendentes da humanidade, os primeiros ascendentes. Eles tinham uma aparência muito mais grotesca, de uma forma mais parecida com um macaco, mais um primata, bem primitivo mesmo, um primata bem primitivo. Porém, a grande diferença desse primata é que ele começou a caminhar sobre duas patas. Foi um dos primeiros animais bípedes que a gente teve na Terra. E uma grande mudança do Australopithecus é que ele fez isso para não precisar mais se alimentar somente de folhas. Como os macacos normalmente fazem, eles se alimentam de folhas, orvalho, de frutas mais suculentas. Porém, a partir disso, o Australopithecus começou a descer das árvores, caminhando sobre duas patas, o que aumentava um pouco a velocidade, mas não tanto assim também, e começava a pegar as frutas que caíam de outras árvores. Então a partir dessa espécie, a gente já pode ver que iria ocorrer uma adaptação para poder aumentar essa velocidade ou algo assim, que foi o que aconteceu aqui, ó, no Homo habilis. No Homo habilis foi, não posso dizer que foi o primeiro porque a gente não sabe ainda, mas foi um dos primeiros do gênero Homo, o primeiro que a gente tem conhecimento aí. E o Homo habilis tem uma característica muito grande dele, que é a velocidade maior do que a do Australopithecus. Isso tem uma grande diferença, porque o Australopithecus não pertence ao gênero Homo. O gênero Homo é muito diferente disso. Mesmo que não pareça, o Australopithecus ele é na mesma classificação de gênero de Homo, porque Homo também é um gênero. Você não tem como colocar Homo Australopithecus, isso não existe, porque o Australopithecus é o nome do gênero. Tem espécies dentro do Australopithecus, tipo o Homo sapiens, tem o Australopithecus homensis, tem esse e tem vários outros. A gente não pode confundir isso, ok? Nunca coloca Homo Australopithecus, pelo amor de Deus. Bom, o Homo habilis ele foi a primeira raça primata a pegar restos de carne de outros predadores. Por exemplo, a hiena estava lá comendo, vinham os Homo habilis e pegavam os restos de comida. E uma grande mudança também, já que a gente está falando aqui do início do Homo, a gente começou a se adaptar para conseguir aprender a usar ferramentas. Já nessa época, 2,4 milhões de anos, que foi quando os habilis mais ou menos apareceram, antes de Cristo, tá, gente? Todas as datas aqui vão estar antes de Cristo, né? Que é o que faz sentido. O Homo habilis, ele começou a desenvolver a técnica de pegar bastões para poder amedrontar outros animais, assustar eles, pegar a comida que eles estavam pegando os restos e sair correndo com esses pedaços de volta para casa, para a tribo deles. Depois a gente vai direto para o Homo erectus. Eu não estou falando de todos, porque senão ia ficar muito extenso e desnecessário. Estou falando somente dos principais e que os caem realmente no Enem. O Homo erectus, surgindo lá por volta de 1,8 milhões de anos antes de Cristo, ele tem duas características muito principais, e a primeira que eu vou falar agora, que é gigantesca. O Homo erectus, ele desenvolveu uma postura mais ereta para justamente ter uma mobilidade muito maior do que o habilis, que já tinha um pouco mais de velocidade. Então, o erectus é simplesmente o maior corredor do gênero Homo. Claro, está extinto, né? Mas ele foi o maior corredor. Eles desenvolveram também o fogo, não que eles soubessem cozinhar ainda, né? Eles ainda não tinham aprendido que botar comida no fogo podia melhorar ela, mas eles acendiam fogo, botavam fogo nas coisas para poder afastar os animais durante a noite. Eles perceberam que os animais ficavam muito assustados com a presença desse mágica fogo. Eles atuavam isso como se fosse uma segurança para eles durante a noite, para eles dormirem em paz.
E eles desenvolveram as primeiras armas feitas de madeira ou pedra lascada. Não é pedra polida, é lascada. Sem querer foram, bateram uma pedra na outra, ela quebrou. Eles aprenderam que pegar uma pedra um pouco mais afiada podia perfurar os animais muito mais fácil. Ou seja, aqui no Homo erectus, o humano já para de pegar somente fruta e vegetais que estejam debaixo da terra, né? Frutas, é óbvio que vegetal vai estar embaixo da terra, né? O Homo erectus, ele começou a caçar animais. Virou um predador de porte pequeno, basicamente. A gente pegava animais menores. A gente pegava, por exemplo, gazelas, coelhos. Nada de hipopótamo, jacaré, como a gente faz hoje. Bom, o Homo erectus, com essas ferramentas, podia caçar. Mas ainda, como eu disse agora, não podia caçar animais de grande porte. O que mudou totalmente no neandertalenses, porque tem essas duas formas de falar o nome deles. Os neandertalenses começaram 400 mil a.C., uma grande diferença de data, mais de 1 milhão de anos, 1 milhão e 400 mil mais ou menos. Eles tiveram essa grande mudança. Até botei o desenho aqui para ficar legal. Caça de animais de grande porte. Os neandertais não tiveram um foco de adaptação para ficarem mais rápidos, assim como os erectus tiveram, ou os hábiles. Eles tiveram uma adaptação para terem mais massa, mais músculos, mais força, mais potência cervical. Tudo neles é melhorado para dar mais força. Para quê? Justamente aumentar a força de caça. Os humanos atuais, os Homo sapiens, que somos nós, viemos um pouquinho da porcentagem deles, mas nós não chegamos a ser tão fortes como eles eram, porque a gente não tem essa necessidade. Se alimentando de tanta carne assim, a gordura que vinha nesses tecidos maiores acabou desenvolvendo cérebros maiores, porque os sistemas nervosos são formados de carboidrato, lipídios, que é justamente o que tem em carnes maiores assim, mais gordura. Então, se alimentando, os neandertais se alimentando disso, eles puderam se adaptar melhor ao meio ambiente e se tornando os Homo sapiens que somos nós hoje. Eu não preciso explicar muita coisa dele, surgiram, né, aproximadamente 300 mil anos antes de Cristo. A gente, os Homo sapiens, né, sobrevivemos a algum período, um longo período, na verdade, ao lado dos neandertalenses e chegamos até mesmo a ter vários descendentes junto com eles, sapiens se misturando com os neandertalenses. Hoje em dia, 2% do nosso gene vem dos neandertais, por mais incrível que pareça. E 98% do nosso gene era o neandertal. A gente mudou pouca coisa, a gente só perdeu massa muscular e ganhamos uma capacidade cerebral muito maior. Isso aqui só para dar, né, uma introdução aí nesse assunto, que é o que a gente precisa no Enem, né? Claro, eu não vou falar de tudo, porque isso aqui também não é para você conseguir fazer um concurso sobre biologia que seja aplicado em alguma coisa disso. É para você fazer sua prova ou seu Enem aí já tendo em mente tudo que pode cair. Isso daqui você tem que estudar muito bem, a fundo, as características do Australopithecus e sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos é uma coisa muito séria, muito importante, e achados arqueológicos importantes também são muito grandiosos, que podem sempre aparecer no Enem. Então fica a dica aí, toma cuidado com isso aí. Falando de sítio arqueológico, aqui ó, arqueológico, a gente já começa a falar das migrações que foram baseadas, né, nas coisas que a gente começou a encontrar aí nesses sítios. A gente conseguiu calcular mais ou menos quando foi o ano de alguma coisa, ou um encontro de humanos que passaram de uma área para outra. As migrações, as teorias migratórias, elas falam justamente de como os humanos saíram da África, que é considerado o berço da humanidade, onde todos esses gêneros do Homo nasceram, começaram, e as migrações se baseiam em duas grandiosíssimas teorias. A teoria da Beríngia e a teoria da Polinésia. A teoria da Beríngia é um pouquinho mais simples de entender, também conhecida como de Beringer, que é um nome bem mais conhecido, mas eu botei Beríngia porque seria em português. O que seria essa teoria? Basicamente, está a Ásia lá, a Ásia é um continente enorme, tem uma ponta da Ásia, que hoje é o país da Rússia,
que se localiza na cidade de Vladivostok. É bem a pontinha assim da Rússia mesmo. Ela fica bem encostada na América do Norte, no Alasca, que é dos Estados Unidos. Ele tem uma ponta muito próxima, tem até uma ilha que fica no meio, e se você olhar no mapa, é ridículo a diferença de tamanho, é muito próximo mesmo. Teve uma era do mundo que houve a glaciação, no qual várias partes da Terra tiveram água congelada em grande porte, na qual esse estreito de Beringia, ela foi totalmente congelada e criou uma passagem para vários animais que acabaram chegando na América através desse estreito de Beringia e os Homo sapiens que chegaram na América através desse estreito de Beringia. Foram vistos isso achando vários e vários sítios arqueológicos nesse traço do mapa, né? Nesse espaço geográfico foram encontrados muitos e muitos detalhes que nos fazem acreditar muito que os neandertais, que nós, Homo sapiens, veremos da Beríndia. Bom, agora uma coisa muito importante de detalhar é que mesmo se chamando teoria, uma não anula a outra. As duas podem ter ocorrido ou não ao mesmo tempo. A gente não tem certeza absoluta, mas as duas praticamente com certeza ocorreram. A teoria da Polinésia surgiu aí depois que encontraram aquele esqueleto do Luzia, né, num sítio arqueológico brasileiro. Isso é importante de pesquisar. A teoria da Polinésia, ela se baseia em que os humanos em barquinhos, jangadas muito primitivas, começaram a navegar entre as ilhas da Polinésia, que ficam ao sul do Japão também. Se você for olhar no mapa, superficialmente você não vê nada. Se você olhar um pouquinho mais, dar um zoom, você vai observar centenas, até milhares de ilhas. Tem muita ilha. Nessa teoria da Polinésia, os Homo sapiens teriam caminhado de cada ilha até chegar à América. Um grande indício disso é que, explicando um conceito que eu vou usar agora, o crânio pode ser de formato mongólico ou não. Ele pode ser assim ou não. Os da América do Norte, que viriam pelo estreito de Beringer, eles seriam de formato mongólico, que tiveram uma descendência mongol, asiática, porque justamente vieram pela Ásia. O olho mais puxado, né? Que é o que a gente consegue ver aí, por exemplo, nos filmes nativo-americanos, né? Tá lá eles com a pele mais vermelhinha, né? Mais amarelada também, que é justamente os traços asiáticos. Porém, com os indígenas, por exemplo, aqui do Brasil, a gente observa que eles são bem diferentes dos indígenas americanos, muito diferentes mesmo. Pois bem, isso é mostrado pela teoria da Polinésia. Eles vieram pelo sul, não pela Ásia, eles vieram pela Oceania, pela Polinésia. São povos de etnias diferentes que deram origem a esses nativos diferentes que a gente vê hoje em dia. E essa foi a aula de hoje. Acho que não tem muita coisa que falta. Eu pude falar de tudo aqui para vocês, basicamente. Deixei uns detalhes muito bons. Eu acho que vocês deveriam anotar os pontos que eu destaquei enquanto eu estava explicando. Por exemplo, esse da Luzia. É uma coisa muito importante você pesquisar a fundo. E é isso. Se você gostou da aula, deixa o like, por favor. Vai ajudar o canal a crescer. Se você não gostou, faça uma crítica. Sempre é bom uma crítica construtiva. Compartilhe, deixa o like. E se inscreva no canal para ele crescer e ter mais videoaulas. Obrigado e até a próxima.